Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos analisar alguns conceitos sobre a transmissão das infecções virais. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês para considerar se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho, quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. Os principais fatores que determinam a gravidade de uma infecção viral são as específicas propriedades genéticas daquela específica cepa viral que infectou o indivíduo. Depende também da carga viral infectante, ou seja, o número de vírus que infecta o indivíduo, e também depende principalmente do estado do sistema imunitário do indivíduo que é infectado. Além disso, uma espécie viral pode causar mais de uma doença, e uma única doença pode ser causada por mais de uma espécie viral. E além disso, um vírus pode causar uma infecção assintomática, ou seja, não irá causar nenhuma doença perceptível. Todos esses fatores dificultam a análise de uma infecção viral do ponto de vista clínico. Para se medir a potencialidade da transmissão de uma infecção viral, se usa o número de reprodução de base, também conhecido como R0, que mede o número médio de quantas pessoas são infectadas a partir de uma única pessoa infectante. Nós também temos parâmetros que são utilizados para identificar características dos vírus em cada estágio da infecção. Nós temos a infectividade, nós temos a patogenicidade e nós temos a virulência. A infectividade, ela mede o quanto de pessoas são infectadas dentre todas as pessoas que foram expostas ao vírus. A patogenicidade mede o conjunto de todas as pessoas que ficaram doentes entre todas as pessoas que foram infectadas pelos vírus, enquanto a virulência mede o conjunto de todas as pessoas que ficaram muito doentes ou morreram entre todas as pessoas que ficaram doentes por causa desse vírus. Ou seja, cada um desses conceitos analisa separadamente um estágio da infecção viral. Quanto maior for a tendência de um vírus de causar mortos ou doentes graves, ou seja, quanto maior for a virulência desse vírus, menor vai ser a sua difusão, porque as pessoas que irão possuir esse vírus serão mais facilmente identificadas e isoladas da sociedade. Um outro fator que tem que ser analisado para entender a difusão desse vírus na sociedade é o tempo entre o instante que uma pessoa infectada se torna capaz de infectar os outros e o instante em que essa pessoa desenvolve os sintomas. É esse período de tempo também onde a pessoa se torna mais infectiva aos outros, porque ela infecta os outros sem saber que está doente. Outros parâmetros utilizados para compreender a difusão da infecção viral são a prevalência e a incidência. A prevalência, ela mede a relação entre a quantidade de pessoas que estão infectadas entre uma determinada população, enquanto a incidência, ela mede o número de pessoas que se infectaram em um determinado período de tempo, dentre todas aquelas que estão a risco desta doença. Ou seja, resumidamente, enquanto a prevalência ela analisa como esta infecção viral está interagindo com a sociedade e como ela influencia nessa mesma sociedade, e assim define políticas de longo prazo, a incidência se foca em perceber quem é a população a risco daquela doença, perceber os novos picos de doença e assim determinar políticas públicas de curto prazo. Ao analisar as regiões afetadas por essas infecções virais, junto com os dados de prevalência, nós podemos distinguir essas infecções em esporádicas, quando a infecção aflige raramente uma determinada população. Podemos ter as infecções endêmicas, quando essa infecção aflige constantemente essa determinada população. Nós podemos ter as epidemias, quando a gente observa um pico do número de casos dessa determinada infecção, porém é um pico contido em uma determinada região. E nós podemos ter, então, uma pandemia, que é quando essa infecção se difunde
para todos os continentes rapidamente. Em um indivíduo, nós podemos notar vários tipos de manifestação dos sintomas desta infecção viral. Por exemplo, o indivíduo pode apresentar uma infecção aguda, com um rápido aparecimento dos sintomas, ou seja, um pico da manifestação da doença, e depois um rápido regresso ao estado normal de saúde. Mas também podemos observar uma infecção persistente no tempo, que pode persistir por anos ou até mesmo pela vida toda do paciente. Essas infecções persistentes podem ser ainda subdivididas em infecções persistentes crônicas e infecções persistentes latentes. As infecções persistentes crônicas são quando, após uma manifestação da doença, a manifestação dos sintomas continua constante no tempo, nesses anos ou pela vida toda do paciente, ou esta infecção vai progressivamente, lentamente piorando a sua manifestação clínica. Essas são as infecções persistentes crônicas. Mas nas infecções persistentes latentes, nós temos um primeiro caso agudo da manifestação da doença, depois a replicação viral diminui e permanece em níveis baixíssimos no organismo, e após os anos, quando o indivíduo sofrer processo de ou envelhecimento ou de estresse, pode aumentar a replicação viral dentro do organismo, e aí iremos observar um outro pico da manifestação da doença. Porém, uma infecção viral pode ser assintomática no indivíduo. Geralmente, as causas da infecção assintomáticas são ou porque o vírus não necessariamente causa um dano no tecido em que ele infecta, ou o dano sofrido nesse determinado tecido não causa nenhum sintoma aparente que possa ser observado no mundo externo, no mundo macroscópico nosso, quando a gente se observa no espelho ou quando a gente observa uma outra pessoa que está infectada com este vírus assintomático, ou o dano que o vírus causa no tecido, a gente consegue reparar esse dano de forma mais rápida do que o vírus consegue causar o dano, ou seja, a nossa regeneração tecidual é mais rápida que o dano causado pelo vírus. Ou então, o vírus está sob o controle do sistema imunitário, não podendo manifestar nenhum sintoma. Agora, algo importante para se ter em mente. Qual é o animal que mais transmite infecções virais para o ser humano? Será que é uma lesma? Um morcego? Um cachorro? O animal que mais transmite doenças virais para um ser humano é um outro ser humano. Essa contaminação pode ocorrer através de beijos, relações sexuais ou através de um contato indireto quando um indivíduo contamina um objeto inanimado que passa a transmitir esta infecção indiretamente para um outro indivíduo. Na medicina, um objeto inanimado que vem contaminado e depois pode contaminar um outro indivíduo se denomina fomite. Mas também podemos contaminar o indivíduo através de gotículas de salivas que são expulsas das nossas bocas quando nós falamos, rimos ou espirramos, choramos, enfim. Essas gotículas de salivas podem ser expelidas por vários metros de distância. Mas sim, uma contaminação de um vírus também pode ocorrer através de animais que não são os seres humanos, através de picadas de mosquitos, de carrapatos, mordida de diversos animais. Quando uma infecção viral, uma infecção qualquer, de qualquer doença que seja, de qualquer tipo de micro-organismo, ocorre através de um animal que não é um ser humano, se denomina uma zoonose. As doenças podem possuir diversas fases. Do momento que uma pessoa é infectada por um vírus até o momento que ela manifesta os primeiros sintomas, é definido o período de incubação, ou seja, ela ainda não está manifestando nenhum sintoma. Do momento em que ela manifesta os primeiros sintomas até o momento que a doença se manifesta plenamente, se define o período prodrômico. Nesse período se manifesta sintomas que geralmente são causados pelo nosso próprio sistema imunitário tentando combater a doença. Ou seja, ainda não são os sintomas que propriamente caracterizam a doença em seu ápice da sua forma clínica. Do momento em que a doença se manifesta na sua forma mais característica e aguda, se denomina o período da doença,
que pode durar ou até a morte do indivíduo, ou até os nossos mecanismos de defesa prevalecerem sobre a infecção viral. Caso as nossas defesas se prevalecem a esta infecção viral, a gente irá então entrar na fase de declínio da doença. Nesse período, nós iremos estar debilitados por causa do recém-dano que o vírus causou no nosso organismo e estaremos sujeitos a infecções secundárias, ou seja, infecções que o nosso sistema imunitário geralmente iria conseguir controlar sem causar nenhuma patologia, porém, agora que estamos debilitados, estamos sujeitos a essa infecção. Nesse período, nós ainda podemos infectar outras pessoas com a infecção que a gente precedentemente foi infectado, que a gente acabou de sair do ápice do período da doença. Quando o paciente não tem mais nenhum sintoma, ele entra no estado da convalescência, onde ele começa a recuperar as suas forças e retornar a um estado precedente ao da doença. Porém, ele ainda pode transmitir, em alguns casos, o vírus que causou a doença precedente, pois a carga viral no seu organismo ainda está sendo controlada. Bem, essa foi a aulinha sobre alguns conceitos da infecção viral. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo, compartilha com seus amigos que também estão estudando virologias e não se esquece de se inscrever nesse canal, que vai falar tudo sobre a medicina.